Então, esse é o destaque agora. Luiz Arthur Nogueira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. De fato, hoje chegou, a super quarta-feira de juros. Por que super quarta? Juros no Brasil, juros nos Estados Unidos, os mercados financeiros aguardando com muita expectativa. A bolsa sobe, bolsa cai, todo mundo aguardando o que vai acontecer exatamente em relação à taxa básica de juros. Eu queria começar o programa de hoje colocando um gráfico mostrando para vocês a evolução da taxa Selic nos últimos anos, mostrando como nós tivemos uma alta muito grande lá atrás no governo Dilma Rousseff, depois a queda na pandemia e agora a nova alta. Vamos acompanhar aqui no telão? Repare só, aqui o auge foi 14,25% no governo Dilma Rousseff, quando a inflação disparou. Tivemos a maior recessão econômica da história do Brasil em 2015 e 2016. Na sequência, os juros foram caindo até chegar ao piso histórico de 2% ao ano, a taxa Selic, na pandemia, a gente observa aqui no gráfico embaixo, e depois a inflação também subiu por conta da própria pandemia e também da guerra da Rússia na Ucrânia, obrigou o Banco Central brasileiro a subir juros. Aliás, o Banco Central do Brasil foi o primeiro banco central relevante no mundo a começar a subir juros para combater a inflação. Desde março do ano passado vem subindo. Repare aqui a escadinha, vai subindo até chegar ao atual pico de 13,75%. E hoje a gente vai ter no final da tarde, por volta de 6h30, a decisão do Copom. Basicamente são duas possibilidades. Ou o Copom vai anunciar que não sobe mais juros, congela em 13,75% ao ano e acabou, ou ele vai dar uma última alta, a derradeira, de 0,25 ponto percentual, coloca a Selic em 14% e também anuncia o encerramento desse ciclo de aperto monetário. Para comentar a primeira expectativa do nosso Copom, depois a gente fala do Fed, o Banco Central Americano, estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Pedro Patrão, ele que é economista e sócio da HCI Invest. Pedro, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Comentando um pouco sobre o Copom de hoje, né? A gente tem consenso do mercado, a manutenção da Selic em 13,75%, mas como o Luiz bem colocou aqui, existe a possibilidade de um aumento residual de 0,25 nessa reunião de hoje. A fotografia hoje aqui no Brasil é uma fotografia muito boa, muito positiva, porque a gente, o Boletim Focus dessa semana, ele trouxe para a gente mais uma redução da inflação, a inflação para 2022 fechando em 6%, e em 2023 já sinalizando um número abaixo desses 6%, com isso a gente tem ali o PIB, a projeção do PIB para esse ano também melhorando bastante, a atividade surpreendendo para cima nos últimos números. E isso faz com que, por exemplo, a inflação de serviços continue ainda um pouco pressionada. E diante disso tudo, a gente poderia ter aí uma nova alta de 0,25 para poder preparar um pouco o cenário para talvez um descontrole maior da inflação para o ano de 2023, tá? A gente sabe que a gente tem nesse final de ano uma eleição ainda por vir e que a gente tem os dois candidatos ainda colocando bastante força nos incentivos para a nossa população, e isso pode, de certa forma, pressionar a inflação para o ano que vem, tá? Então, hoje, em suma, a gente tem provavelmente a manutenção da Selic em 13,75, com o nosso Banco Central talvez não deixando claro para o mercado a interrupção do ciclo, mas sim uma pausa para poder observar os novos dados a seguir, até para a gente não ter talvez uma desancoragem nas expectativas e o mercado começar de forma precoce a já tentar adivinhar ali possíveis cortes de forma antecipada na curva, na própria Selic para o ano que vem, tá? Então, é um pouco essa a expectativa do mercado para o Copom de hoje. Perfeito. Pedro, você tocou numa questão interessante, né? Porque o Banco Central veio, ao longo dos últimos meses, conforme ele foi subindo os juros, ele vinha sempre destacando o temor dele com a política fiscal, com os gastos públicos, dizendo o seguinte: olha,
Nós, Banco Central, aqui estamos fazendo o nosso trabalho de combater a inflação subindo juros. E na outra ponta, os governos estão gastando muito, desde o governo federal, governos estaduais, governos municipais, e isso acelera a economia, vai na contramão da missão do Banco Central, que é segurar a inflação. E aí você destacou bem que tem uma eleição no meio do caminho, todos os candidatos estão prometendo mundos e fundos, mais gastos públicos, milagres financeiros para o ano que vem, que terão impacto nas contas públicas. Você acha que o grande desafio do próximo governo, seja ele qual for, vai ser começar o ano de 2023 cuidando das contas públicas para não perder essa batalha contra a inflação? Perfeito, Luiz. A grande missão do próximo governo é conseguir, de fato, ancorar as expectativas, né? Então, a gente sabe que esses gastos já estão sendo prometidos hoje e provavelmente a gente vai começar o ano que vem com esses gastos a mais, né? A gente tem toda uma questão com relação ao teto de gastos e essa expectativa é muito importante para que o mundo, né, e o mercado como um todo olhe para o Brasil de uma forma saudável, né? Então, como que o mercado hoje ele está olhando para esse filme? A gente tem, de fato, a inflação para esse ano e para o ano que vem já bastante controlada, tá? Os incentivos do governo esse ano e os cortes dos preços dos combustíveis impactaram de forma clara na inflação nesse final de ano, mas outras medidas dentro desse PCA, né, já demonstram ali um certo controle. Mas, conforme eu coloquei, a atividade está muito forte aqui no Brasil, surpreendendo para cima. O mercado de trabalho ele está muito forte também e a inflação de serviços ela já começa a apontar um pouco para cima e isso é uma primeira preocupação, tá? Com o governo injetando a liquidez do outro lado, isso fortalece essa variável, né? Então, a gente tem essa preocupação não só para 2023, mas para 2024, que é onde a gente consegue ver ali que a inflação está ali se mantendo, né, nesses níveis de 4%, 4,5% de projeção, que é um número alto ainda para a nossa inflação aqui no Brasil. Sem falar que hoje o Banco Central brasileiro e, por exemplo, o que a gente vai entrar logo mais, o Fed, eles se encontram em momentos diferentes. Então, aqui no Brasil a gente já chegou praticamente no final do ciclo, enquanto outros bancos centrais como o Fed ainda estão no meio do ciclo. Então, como o Luiz bem colocou, a gente vive hoje um cenário de redução de liquidez no mundo, ainda esse aumento de juros no mundo ainda. A gente tem uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que hoje a gente teve até novos desdobramentos, né, com a questão ali do Nordeste da Ucrânia e o que o Putin colocou hoje, chamando 300 mil integrantes do exército russo que estavam na reserva para poder contribuir ali para a guerra ali. Então o mercado também começou a olhar para isso hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o cenário global ele é um cenário complicado que ainda está nesse processo ainda de aumento de juros e qualquer variável que saia fora do cenário base no mundo pode impactar de forma grande aqui no Brasil e a gente pode acabar, o Banco Central brasileiro ele pode acabar tendo que se adaptar a isso e talvez, ao invés de já projetar corte na taxa de juros para o ano que vem, a gente tem ainda, se não for agora esse residual de 0,25, a gente possa ter ele ano que vem ainda, tá? Então, enquanto o nosso Banco Central ele tenta conter aí essa inflação, conter a economia para a gente poder, de fato, controlar a inflação, o governo ele está indo com uma força contrária do outro lado e isso pode acabar sendo um problema no próximo ano e em 2024 também. Perfeito. Pedro, você já comentou aí que o Fed deve subir juros hoje de novo, o mercado, a maioria apostando numa alta de 0,75 ponto percentual. Pode vir uma surpresa de 1 ponto. O fato é que a decisão sai às 3 da tarde, horário de Brasília. Então, é no meio do pregão que sai. Normalmente dá um solavanco na bolsa, ou para cima ou para baixo. E aí eu queria pegar esse contexto para falar um pouquinho sobre investimentos. A gente tem uma boa parte da nossa audiência aqui na Jovem Pan News que conseguiu guardar um dinheiro, investe e quer saber o seguinte: o que eu faço com o meu dinheiro? Aproveito os juros altos aqui no Brasil, coloco em renda fixa,
Migro para a Bolsa de Valores. Será que a Bolsa de Valores tem oportunidades? E essas oportunidades serão ainda maiores com o fim do ciclo de alta de juros? O que vocês estão recomendando aos clientes? Vamos lá, Luiz. Hoje, como você bem falou, o Fed, ele tem a expectativa é que o Fed aumente em 0,75% hoje na decisão de política monetária às 15 horas, tá? Então, o mercado já tem essa expectativa. A gente pode ter uma surpresa de 100 pontos base, mas é uma probabilidade pequena de isso acontecer. Só para a gente não deixar passar esse ponto, o que pode acabar vir a surpreender o mercado é o gráfico de pontos, tá, do Fed, que reúne ali a expectativa para diversas variáveis de todos os dirigentes do Fed. E aí isso acaba dando um norte muito grande para o mercado, porque você vai ter ali o que cada membro do Fed pensa para a política de juros, para a economia americana de uma forma geral. E até essa reunião a gente tinha ali uma expectativa de Fed Funds terminal, né, a taxa final de juros dos Estados Unidos, na casa dos 3,5%. Muitas casas de research, né, olham para esse novo gráfico de pontos chegando a 4% e o mercado já olha para esse juros terminal a 4,5%. Tá? Então isso pode acabar ainda mais fortalecendo o dólar e tirando um pouco dos investimentos ao longo do globo para os Estados Unidos. Mas, como isso ainda não aconteceu, hoje o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil é muito grande. A gente está com um fluxo de capital estrangeiro para o Brasil ainda muito forte, mês a mês desse ano, e chamando a atenção principalmente para a Bolsa, tá? Que a gente sabe que tem muitos ativos baratos aqui hoje para que a gente possa comprar. Mas a renda fixa também chama bastante atenção, porque o nosso juros real, se não for o maior, é um dos maiores do mundo. Então, você imagina que os ouvintes da Jovem Pan, eles podem adquirir renda fixa, né? Recebendo 5,5% a 6% acima da inflação para os próximos 10, 15, 20 anos. Então, são taxas extremamente atrativas, tá? Mas como você bem colocou também, Luiz, como a gente tem já talvez ali o final do ciclo de aumento de juros aqui no Brasil, e como a Bolsa ela utiliza esses juros futuros para poder precificar os fluxos de caixa das empresas que compõem, né, o nosso mercado, o mercado ele trabalha com expectativa. Então, como a gente tem essa expectativa talvez travada nesses 14%, 13,75%, os ativos que têm esse fluxo de caixa, as empresas que têm esse fluxo de caixa mais no longo prazo, e como a gente usa esses juros, esse juros está travado nesse número, essas empresas podem acabar subindo por conta da expectativa futura. Então, com os juros travados nesse nível, elas provavelmente vão entregar rentabilidades maiores para a empresa e, consequentemente, elas têm condições de entregar lucros maiores para os seus acionistas. Então, a Bolsa, nesse momento, a gente passando por esse momento mais de volatilidade por conta das eleições, a gente pode ter boas oportunidades também na Bolsa, tá? Mas, obviamente, vai depender do perfil de cada cliente. É importante a gente entender o perfil para poder fazer, de fato, ali um bom asset allocation para cada investidor. Tá? Boa. Bom, eu tenho mais uma pergunta para o Pedro, mas eu queria antes conferir como é que está o mercado financeiro agora. A gente preparou alguns gráficos para poder colocar aqui no telão, para poder ver como é que está o comportamento do mercado, faltando poucas horas para a decisão tanto do Fed quanto do Copom. Vamos para o telão? Olha, o índice Bovespa abriu em ligeira alta de 0,01%. Já antecipo para vocês que o mercado hoje está um pouco mais otimista. Teve muita tensão nos últimos dias. Hoje o mercado um pouco mais calmo. Então, 0,01%, 112.529 pontos. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas pelo mundo. Repare, Estados Unidos tudo subindo, Dow Jones 0,48%, S&P 500 0,42%, Nasdaq 0,20%. Na Europa, tudo no azul também. Temos na Alemanha, Frankfurt 0,19% de alta, Reino Unido 0,67%, Paris 0,32% e em Madrid 0,09%. E na Ásia, predominou o pessimismo de ontem. Lembra que ontem a Ásia estava no azul, enquanto a Europa e os Estados Unidos no vermelho. Hoje a Ásia refletiu o pessimismo de ontem, tudo em queda. Xangai 0,17%, Tóquio 1,36%, em Hong Kong 1,79%. E no mercado de câmbio, as moedas, nós temos aqui
O dólar subindo 0,40%, R$ 5,16. É aquilo que eu expliquei ontem, com a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Isso valoriza a moeda americana frente às principais moedas do mundo, inclusive ao real. Já o euro cai 0,39%, R$ 5,11. Ou seja, o dólar abriu uma diferença de 5 centavos em relação ao euro, que historicamente sempre valeu mais do que a moeda americana. Bitcoin recuperando um pouquinho o tombo de ontem, alta de 2,15%, 19.289 dólares. Agora são 11 horas 33 minutos. Eu queria finalizar nossa entrevista com o Pedro Patrão, ele que é sócio da HCI Invest. Pedro, eu queria, para concluir a nossa entrevista, saber de você o seguinte: as moedas têm oscilado muito. Eu queria saber se, quando você projeta um portfólio de investimentos para os seus clientes, se investir em moeda faz sentido, seja um dólar, um euro, ou isso é mais visto como uma proteção para aquela carteira de investimentos. E já incluo uma segunda pergunta: Bitcoin, criptomoedas para você, são investimentos ou são mais loterias? Vamos lá, Luiz. Para um portfólio, para qualquer que seja o portfólio, a gente precisa entender o perfil do cliente para poder conseguir analisar o que a gente pode trazer para a carteira desse cliente. Então, a gente pode ter, de fato, sim, algum tipo de estrutura que a gente possa utilizar a moeda para proteger esse portfólio, ou a gente pode buscar alguma operação que a gente possa se beneficiar, por exemplo, de uma alta do real em comparação ao dólar, por exemplo. Então, existem os dois tipos de estruturações, e a gente tenta sempre mesclar um portfólio mais diversificado para que a gente possa, de fato, surfar sem muitos quebra-molas esses diversos cenários que a gente sabe que, como hoje, possuem bastante volatilidade, tá? E o Bitcoin, ele funciona da mesma forma, vai depender muito do perfil do cliente. O perfil, a Bitcoin tem bastante volatilidade, então a gente precisa entender se naquela carteira, se naquele portfólio de investimento cabe esse tipo de volatilidade para a carteira ou não, né? Mas, de fato, sim, hoje o Bitcoin ele faz parte dos portfólios que a gente constrói dentro do mercado financeiro, e a gente acaba usando bastante ele aqui também no Brasil, tá? Muito bem, Pedro Patrão, ele que é economista e sócio da HCI Invest. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço para todos. E logo mais a gente se vê. Um abraço. E para finalizar o nosso mercado financeiro, uma reportagem importante agora do repórter Michael Mendes, mostrando um estudo do Diese que constata o seguinte: o Auxílio Brasil, apesar de ter sido elevado de R$ 400 para R$ 600, ainda não é suficiente para comprar uma cesta básica em vários estados do país. Acompanhe. A inflação derrubou de uma só vez o poder de compra do brasileiro, como também os salários de novas contratações. Os dados são do Ministério da Economia e também do IBGE. E em cima desse cenário, o Diese pesquisou quem está desempregado e quem recebe o Auxílio Brasil do governo federal diante dos itens da cesta básica que se tornaram caros e inviáveis para famílias mais pobres. O que explica a diferença do poder de compra do Auxílio Brasil é o custo de vida em cada região pesquisada pelo Diese. Mas o que chama atenção, São Paulo continua sendo a mais cara. Dados oficiais do Ministério da Cidadania mostram que a cesta básica na capital paulista custava, em média, R$ 749,78 em agosto. Em setembro, a mesma cesta básica encareceu quase R$ 150. O valor exato, R$ 149,78. Segundo o próprio levantamento feito pelo Ministério da Cidadania, logo em seguida vem Porto Alegre, R$ 748,06. Florianópolis aparece em terceiro. A cesta básica lá custa R$ 746,21. Hoje, o Auxílio Brasil de R$ 600 do governo federal só consegue comprar uma cesta básica em Recife, que custa R$ 598,14, Natal, que custa R$ 580,74, Salvador,
que custa R$ 576,93, e João Pessoa, R$ 568,21, e por último, Aracaju, R$ 539,57. Ainda de acordo com o DIEESE, o benefício é insuficiente para custear a cesta básica para cerca de 2.400.000 famílias no país. E a Ford pode deixar de entregar até 45 mil veículos no terceiro trimestre deste ano por falta de componentes. Em julho, cerca de 53 mil automóveis não tinham sido concluídos. A montadora afirmou que as peças custariam $1 bilhão a mais do que o esperado. O caos na cadeia de suprimento deve continuar prejudicando as montadoras até 2023. Luiz Arthur Nogueira, essa falta de componentes é um prejuízo que vai ficar para as montadoras agora, né? Ah, sem dúvida, é uma sequela da pandemia, né, Cláudia? Enquanto a China continuar obcecada por uma política de Covid zero, ou seja, tem um surto lá, fecha uma parte do país, isso vai continuar afetando toda a cadeia global de automóveis. Fica a grande lição dessa pandemia: nunca se deve depender tanto de um único mercado. A cadeia automotiva dependia demais da China e, infelizmente, quebrou a cara durante esta pandemia. Bom, outra informação também agora sobre o botijão de gás, que fica mais caro após o corte de preços na refinaria. A alta foi de 1,2% e, segundo os revendedores, essa alta reflete um repasse de reajustes salariais. O botijão de 13 quilos passou de R$ 111,91 para R$ 113,25 na média nacional. Foi a terceira semana consecutiva de alta, embora os percentuais tenham sido bem menores nas semanas anteriores. Luiz, essa alta aí, 3 altas consecutivas, agora mais essa alta, é algo que pode ser sentido já pela população de mais baixa renda? Ah, com certeza, Cláudia. E atrapalha a inflação, né? Atrapalha o Banco Central nessa batalha de controlar os preços. O governo, a Petrobras, no caso, até tentou reduzir o preço do botijão de gás, mas aí foi uma questão de azar mesmo. Coincidiu com o mês de setembro, que é justamente o mês database do reajuste dos funcionários ligados ao setor de gás. E aí, infelizmente, houve um reajuste, que é natural. Todos os trabalhadores querem reajustar os seus salários pela inflação que estava muito alta, e isso está impactando nos preços e, como você bem destacou, Cláudia, afeta diretamente o bolso das famílias mais carentes do Brasil.